Graça e paz, amigos, irmãos. Eu estou aqui para falar para crente hoje, hein? Você que participa de igreja, pastor, membro. Eu estou aqui com um amigão aqui, pastor Humberto, que é um parceiro nosso de alguns anos. E eu vou deixar ele se apresentar, falar um pouco com vocês. Daqui a pouco a gente vai falar um assunto muito importante. Graça e a paz, meus queridos, meus amados, que alegria poder estar com vocês. Esses dias estaremos compartilhando um assunto muito importante para todo o desenvolvimento, crescimento da nossa vida em todas as áreas. O segredo para o sucesso vai ser esses dias. Estou aqui com o apóstolo Washington, meu amigo, de muitas, vamos falar décadas, né? Estamos aí Quase uma década quase já, uma né? década, né? Estou muito feliz de estar com todos vocês aqui. Pastor Humberto, que mora em Brasília, e sempre que possível dá um pulinho aqui no Acre, serve as igrejas aqui no Acre, né? Inclusive aqui ele esteve agora na Igreja Renovada e tantas outras, né? Que sempre ele vem servindo e falando muito sobre autoridade espiritual. Todo crente, pastor, quer autoridade espiritual. E nós sabemos que Deus também quer nos levar a viver uma vida de autoridade. E autoridade bíblica, o senhor ministrou já seminário de autoridade espiritual e agora está com a gente, você que está nos ouvindo, nos acompanhando. Agora, nessa quinta-feira, ele vai estar com a gente ministrando um seminário de posicionamento. Daqui a pouco a gente fala, mas falando sobre autoridade. Todos querem autoridade. Você que está nos ouvindo, é o nosso desejo, eu creio que também é o desejo de Deus, liberar autoridade, mas é um princípio. Há um princípio, fale um pouco sobre isso, o princípio da autoridade Sim, o espiritual. princípio da autoridade espiritual, na verdade, as pessoas confundem essa palavra autoridade espiritual por falta do conhecimento da palavra. Que as pessoas, quando se fala de autoridade espiritual, têm uma visão de manifestação do poder de Deus, que isso cura, sinais, prodígios, maravilhas, e pensa que isso é autoridade. Não, vou pôr a mão, o demônio sai, né, a doença sai. Então, isso, na verdade, isso chama manifestação do poder de Deus. Quando a palavra de Deus fala, na realidade, sobre o princípio da autoridade espiritual, está falando de submissão e obediência às autoridades, mas também submissão e obediência ao chamado que o Senhor nos delegou. Então, agora, olha o segredo, apóstolo. Quando eu sou submisso e obediente às autoridades que Deus levantou na minha vida, e também ao meu chamado, que é o ganhar e cuidar de vidas, onde eu chegar, vai haver manifestação do poder de Deus Então, a autoridade ela vem pela submissão ao princípio da obediência. e da submissão. Quando nós então somos submissos, obedientes, carregamos essa autoridade, somos revestidos Sim, dessa autoridade. isso é um fato. Isso não só na igreja, mas em todas as áreas da nossa vida. Você pega na empresa, por exemplo. Uma pessoa, um colaborador, que ele é submisso, ele é obediente, ele anda conforme as normas estabelecidas da empresa, a tendência desse funcionário é crescer, é progredir nessa empresa, né? Vai ter benefícios maiores. Mas aquele que vai contra as normas, que vai contra o chefe, que está se batendo de frente com a cabeça, com a autoridade ali, ele não tem vida longa na empresa. Não vai romper, não vai avançar, não vai ter prosperidade. Na nossa vida espiritual é da mesma forma. Né? Na igreja existem normas estabelecidas para o bom andamento da igreja. Assim como Deus estabeleceu a autoridade, né, para que haja o bom andamento também do funcionamento da igreja. Então, quando a gente é submisso, é obediente e honra essas autoridades com a submissão e obediência, com certeza a fé vai ter resultado, vai ter sucesso em todas as áreas da vida, começando na família. Então, a porta de entrada é a obediência. Então, não tem outro caminho. Se submeter, se obedecer, seguindo os princípios da Bíblia, vai ser revestido dessa autoridade. Sim, é a submissão e a obediência. Por que submissão e obediência? Na nossa língua portuguesa, a tendência é pegar essas duas palavras como se fosse uma só. Você vai ver que quase não se fala em submissão, fala muito em obediência. Porque as pessoas pensam que submissão e obediência é uma coisa só, mas não é. Hebreus 13, verso 17, se falha a memória, diz: submetei-vos
aos vossos líderes, ou obedecer aos vossos líderes, submetei à autoridade deles. Então, se a palavra diz que eu tenho que obedecer e submeter, é porque são duas palavras distintas com significados diferentes. Porque se fosse só obedecer ou submeter, a palavra diz obedecer ou submeter. Mas a palavra diz submeter e obedecer. Agora, o que é submissão? A submissão é uma atitude de respeito com a autoridade. Por mais que eu vou ver a autoridade me dar uma ordem errada, eu vou submeter. Ou seja, eu não vou expor o erro, a vergonha dessa autoridade para ninguém. O exemplo bíblico, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? O rei dá uma ordem para se prostrar diante da estátua que ele havia feito. Eles não prostraram. Eles foram submissos, portanto não foi obediente. Então a submissão ela é incondicional. E então eles não submeteram, mas eles não expôs o erro, não expôs a falha. Vou trazer para os nossos dias. Eles não ali trouxe advogados de defesa para defender a causa deles, não foi se justificar diante do rei, nada. Foi se autodefender. Portanto, eles não foram obedientes. E quanto a submissão ela é incondicional, a obediência ela é condicional. Agora, quanto que a palavra me dá uma liberdade de não obedecer à ordem dada da autoridade, quando a ordem da autoridade está contra a palavra. Então, ali você fala, tinha se prostrar diante da estátua. E a palavra diz que nós devemos nos prostrar somente diante do Senhor nosso Deus. Então eles foram submissos, mas não foram obedientes. Sofreram a consequência, foi para a fornalha, foi. Mas Deus trouxe o livramento e o rei Nabucodonosor depois escreveu um decreto a registrar a palavra, exaltando, glorificando e enaltecendo o Deus Sadraque, Mesaque e Abednego. É bem interessante. Então, a diferença submissão e obediência seria submissão à autoridade. Ela dando certo ou Correto. errado, você deve respeitar, né? Sim. Porque ela, a autoridade, a gente vê esse exemplo, eles respeitaram o rei. Quando o rei questionou, ele não tratou o rei, não questionou o rei, eles simplesmente responderam com muito respeito, porque estavam se submetendo. Já eles não obedeceram, porque estava fora dos princípios bíblicos. Então, são duas coisas muito importantes, a submissão e a obediência na vida do crente. Por isso eu falei no início desse vídeo aqui, que é um vídeo para o crente, principalmente para nós nos dias de hoje, onde fala muito, onde uma liderança abusiva, onde você não deve ali seguir a direção do líder. Então tem uma corrente também batendo contra, mas quando a gente olha para a Bíblia, não tem outra forma de carregar autoridade, não tem outra forma de ser abençoado se não for através da obediência e da submissão. Não existe. Hoje, por exemplo, o mundo é contra a palavra. Sim. Então, falar de autoridade espiritual hoje também é ir contra o mundo. Lá fora já está a palavra mais usada hoje, manipulação. Está manipulando. Está querendo me obrigar a ser submisso e obediente. Não, nem Deus obriga o homem a nada. Nós somos livres para tomar nossas decisões. Então você é livre, mas nós somos obrigados a colher o fruto das nossas decisões. Então, se quer ter sucesso, quer andar conforme a palavra, a, a atitude, né, o posicionamento é sempre de submissão e obediência. Nota que você falou algo interessante. Quando o rei chama Sadraque, Mesaque e Abednego, ó, não vou te dar, na nossa linguagem, vou te dar uma outra oportunidade para vocês se prostrarem. Sim. Eles falam, olha o respeito. Quanto a isso, ó rei, meu senhor, não precisamos te responder. Na nossa linguagem, se Deus nos livrar da fornalha, amém. Estão livrar, fique sabendo. Olha só, ó rei, mas não vamos prostrar diante dessa estátua. Eles continuaram submisso Submisso, à mas não autoridade, obediente. mas não obediente porque na autoridade estava dando direção errada. Contra a palavra. Então, a única brecha que a gente tem como cristão para não obedecer a direção de um líder é se ele está indo contra os princípios da palavra Isso de aí. Deus. Aí nós somos livres para não obedecer, mas submeter sempre. Uhum. Submeter sempre. Então, se eu não estou de acordo com uma liderança, no lugar de ficar batendo de frente, desrespeitando, qual seria, então, o seu conselho para uma pessoa assim? Até eu falo no meu terceiro livro muito sobre isso. Vai gerar desacordos, vai gerar insatisfação, né? Somos cabeças pensantes. Nós dois aqui, nós nunca vamos pensar igual. Vou fazer agora 38 anos de casado. Eu não penso igual a minha esposa, ela não pensa igual a mim. Então vai haver discordância, vai, em muitos momentos vai haver insatisfação, vai. Qual que é o segredo correto, o certo? Procure a autoridade, converse com a autoridade com respeito. Quando eu falo para a autoridade com respeito, isso não é rebeldia, isso não é insubmissão. Muito pelo contrário, eu posso até ajudar a autoridade a não cometer um erro. Sim.
Glória a Deus. Então, você que está nos acompanhando até aqui, tenho certeza que você é crente. Olha que a gente falou que ia ser 5 minutos, já está bem com 10 minutos aqui, né? Pastor, para a gente concluir, Deus lhe deu essa graça, né, de ajudar as igrejas, de ir em vários lugares do Brasil, inclusive aqui no Acre, e a gente é muito grato sempre por poder lhe receber. Durante esse tempo, tem cooperado muito com a igreja. Mas qual é a sua, hoje, de forma geral, a sua visão hoje com relação a esse tema que Deus lhe conduz para ministrar, que é autoridade espiritual, um posicionamento? Compartilha um pouco o que o senhor tem visto, que como igreja nós precisamos atentar muito para esse tempo para não cair na armadilha do diabo, porque olha, a gente sabe que ninguém quer ser desobediente, todo mundo quer traçar o caminho da bênção, mas muitas vezes a pessoa é enganada, Sim. né? O inimigo se infiltra ali e de repente às vezes é até difícil voltar atrás. Então, qual o conselho que daria pela experiência, né, que você tem passado aí nas igrejas? Qual seria o conselho para a igreja do Senhor, para os crentes? Sim, eu vivo muita palavra e privo muito pela palavra. Então, tudo é a palavra tem a resposta de tudo. Oséias 4,6, o Senhor fala, que vai do profeta: meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Jesus confirma lá em Mateus 22, 29, dizendo: errais, não conhecendo as Escrituras. Então, por falta do conhecimento da palavra, que as pessoas se tornem submissos, rebeldes, desobedientes, é que as pessoas saem do posicionamento original que Deus fez, que Deus gerou, e vai para um posicionamento falso, né? Aqui convencido pelo espírito de engano, que é o próprio Satanás, que é o autor da rebelião. Então, a única coisa que vai trazer a nitidez e vai tirar as escamas dos olhos e vai ser um antídoto ao veneno causado por esse espírito de engano é o conhecimento da palavra. E eu creio que esse conhecimento da palavra também vai trazer um avivamento para a igreja que nós tanto precisamos nessa nossa época, né, principalmente. Poderoso. E isso é algo tão atual, o espírito do engano. Quando Cristo fala que nos últimos dias, até muitos escolhidos, né, antes da vinda de Jesus, muitos escolhidos seriam enganados, né? Então a gente vê a atuação muito forte do espírito do engano. E foi o mesmo que entrou lá no jardim, que contaminou Eva. Então, como o pastor está falando, a base é a palavra, se aprofundar na palavra. E a gente vai concluir citando um versículo aqui que é um pouco, talvez pode ser um pouco polêmico, mas para se guardar desse espírito de engano, para não ser contaminado ali na sua mente quanto à integridade do líder, ou contra a verdade mesmo da palavra. Paulo nos dá um conselho muito forte, que se não tivesse na Bíblia, seria para questionar, mas como está na Bíblia é para É a obedecer. palavra. E o que é que está escrito aqui? Ele diz assim em 1 Coríntios 5,11: agora vos escrevo para que não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando-se irmão, preste atenção, ó, Paulo está dizendo: não fique perto dessas pessoas, não faça sociedade com esses que se dizem irmão, mas é imoral, ganancioso, idólatra, caluniador, embriagado, estelionatário. Com pessoas assim, não deveis sequer sentar para uma refeição, nem sentar para uma mesa. E ele conclui ainda dizendo que Deus julgará os que são de fora. E expulsai, portanto, Paulo está orientando para os seus discípulos expulsar do meio deles os que vivem nessa prática. Então, assim, como é isso? Explique, pastor. A gente então pode expulsar o irmão que vive assim da igreja? A gente deve dizer assim: irmão, não vou sentar com você porque você vive essa vida aqui? Vamos entender 1 Coríntios, no verso 11. Quando a palavra diz: não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, tudo devassa, avarento, imoral, tudo são características de um rebelde. O que é se associar? Todas as vezes que a gente para conversar
ouvir uma pessoa, nós estamos nos associando com essa pessoa. Então hoje aqui nós estamos nos associando, nós estamos conversando, deixa eu ouvir, você está me ouvindo? Então, associando é só escrever um Não, documento dizendo sou só sócio. de ouvir já é se associar. Parar para ouvir já É, está se sim. associando. Lá na rede social, tudo que a gente curte na rede social, nós estamos nos associando. Então, aquele que comenta uma fofoca que alguém curte, Tá se está sendo associando. fofoqueiro também. Porque tudo que você curte, você está dizendo, eu estou de acordo com o que você compartilhou. E a rede social é a ferramenta mais usada por rebeldes, por insatisfeitos. Eles estão insatisfeitos, contentes, vão lá e vomitam a insatisfação deles. A gente não presta atenção no que está lá e curte, está se associando. Eu estou falando o quê? Que, traduzindo, o que Paulo está dizendo? Ó, se você quer ser mais que vencedor, quer ter sucesso em todas as áreas, repito, não é só a igreja, todas as áreas, tá no trabalho, na família e tudo. O segredo é não pare nem para ouvir, quanto mais conversar com rebelde. Senão você vai ser contaminado. Não sente à mesa para comer. Comer junto é sinal de aliança. Quando você está Comunhão, junto, né? está fazendo um só. Se tornando um só ali, que na verdade esse rebelde, eu falo no seminário, ele é o diabo em pessoa. Então está sentando à mesa fazendo uma aliança com o próprio Satanás. Abrir a porta pro diabo Aí entrar em ele, casa. em casa, Misericórdia. interessante. O rebelde ele é o diabo em pessoa. Isso eu falo com muita propriedade e com experiência vivida, né? Então, o que acontece? Você vai ver que o rebelde mesmo, ele encontra a pessoa na rua e fala, olha, você não sabe da última da aposta, cara. Nem te falo o que está acontecendo. Me conta, fala aqui para mim. Não, eu vou lá na sua casa. Ele quer entrar na casa. Por que entrar na casa? Sentar à mesa para comer na casa. Porque quando ele entra na casa, é o próprio diabo entra na casa. Ele entra com o objetivo, destruir não uma pessoa, uma família, mas destruir a descendência dessa família. Lá em Gênesis 9, verso 20 e 27, fala da história de Cã. Quando Cã se rebela contra a autoridade, que era o pai, expõe o erro da autoridade, e se tornou servo dos irmãos dele, escravo dos escravos. Até hoje, confirmado, a descendência de Cã é escravo dos escravos. Até hoje. Então, o propósito do diabo ali é tirar a autoridade, é tornar você escravo, como te contaminando, mandando um rebelde que não se submete à palavra para infiltrar no seu coração também essa rebeldia. Então a gente precisa estar muito atento, né? O que a Bíblia diz? Não se associa. Aí no final ele fala, ó, expulse esse malfeitor do meio de vós. Não é que ele vai mandar o povo embora, não. Como que eu vou expulsar? Primeiro eu vou agir no espiritual. Nossa luta não é contra carne e sangue. O principado, potestade, dominador do mal nas regiões celestiais. Como eu vou expulsar? A pessoa vem falar mal da autoridade, falar mal do apóstolo, da igreja, que é o nosso caso de igreja. Mas no trabalho do patrão, eu falo, me respeita. Não aceito ninguém falar mal da minha igreja, meus apóstolos, pastores, da liderança. Não aceito falar mal do patrão, do meu pai, da minha. Quer falar mal, vai falar mal para ele. Para mim, não. Por que eu falo me respeito? Porque uma pessoa que te procura para falar mal de alguém não está te respeitando. Sim. A pessoa olhou para a gente e pensou, você é igual eu. Então, quando a gente age assim, você está expulsando esse espírito de rebeldia, não talvez na vida dessa pessoa, mas da tua vida, para você não ser contaminado. Expulsar do nosso meio. Mas separar para ouvir é contaminado. É o que eu falo no primeiro livro. Falo isso com muita nitidez no primeiro seminário. Irmãos, é muito sério, é um assunto, como falei, pode ser até polêmico, né? Mas é Bíblia. E Paulo orienta isso para quê? Para que a igreja esteja saudável, para que não haja divisão, para que a igreja ande em autoridade. Porque Satanás roubou a autoridade do homem lá no jardim, fazendo com que eles duvidassem do caráter de Deus. Então é isso que Satanás continua fazendo até hoje, que você duvide do caráter do teu líder, do teu irmão, com fofoca, com isso que a Bíblia falou aqui que a gente acabou de ler. Então é o tempo da gente estar cada vez mais vigilante para esse espírito de engano. Sim. E não entrar, a submissão, a obediência, a honra, é posicionamento correto. Faz parte do posicionamento. Deus não fez o homem para ser rebelde. Deus fez o homem para ser submisso e obediente, andar conforme a palavra. E ter sucesso em tudo. Se obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Aqueles que me ouvir, as bênçãos seguirão. Sim. A chave está na obediência, irmãos. A gente não sabe como fazer, mas Deus sabe. E Deus nos deixou a dica.
E o que a gente puder fazer para obedecer essa palavra, isso vai nos dar muita autoridade espiritual. Podemos dizer, pastor Humberto, então, que a autoridade espiritual, meu nível de autoridade espiritual depende do meu nível de obediência a essa palavra. Olha lá, submissão e obediência. Até porque a submissão e a obediência é a base para servir a Deus, como também é a base para ter sucesso em tudo. Não existe sucesso, não existe vitória, se não for submisso e obediente. E honrar também as autoridades. Quando eu sou submisso e obediente, eu vou estar honrando as autoridades que estão sobre a minha vida. É importante, eu não sou submisso e obediente por causa de homem. Sim. É importante relatar isso aqui. É uma escolha minha, eu decido. Agora, por que eu decidi ser submisso e obediente? Não é por causa de pastor, não é por causa de liderança, não é por causa de patrão, não. Primeiramente, porque eu quero agradar a Deus. Segundo lugar, eu tenho um interesse. Qual é o interesse? Eu quero ter sucesso em tudo que eu fizer. E só tem sucesso através da submissão e da obediência. Aleluia. E é isso, espero que você tenha sido muito abençoado. Olha aí, se você gostou desse tipo de conteúdo, curta, comente. E se não gostou também, comenta aí por que não gostou, tá bom? A gente quer te ouvir e que Deus te abençoe.